Gostaria de chamar agora José e baixar assim, nos entregue a palavra do Senhor. Boa noite, queridos, amém? Glórias ao Senhor Jesus, amém? Maravilha, né, mas estamos reunidos na casa do Senhor, como igreja sua, aperfeiçoados por Ele, é verdade? Quem é que aqui é a igreja do Senhor? Levanta a mão para eu ver. Quem é que é salvo, lavado, remido, sangue do Cordeiro, branqueou suas vestes, amém? Glória a Deus. Amados, nós somos igreja do Senhor, amém? Por que nós somos igreja do Senhor, queridos? Hein? Hein, queridos? Por que nós somos igreja do Senhor? Porque assim o Senhor decidiu, amados, acima de tudo. Porque assim Ele planejou, o seu coração desejou, e assim Ele o fez. A Bíblia vai dizer que Ele planejou isso antes da fundação do mundo, né? A igreja nasceu no coração de Deus antes do mundo ser fundado, criado. Porque Deus, na sua onisciência, Ele já podia enxergar, né, as coisas futuras, e assim Ele já poderia tomar decisões, planejar coisas tremendas para o futuro, né? Mas quando vamos estudar a igreja, nós começamos pelo livro de Gênesis, né? Que é o primeiro livro das Escrituras, até chegarmos, né, no livro de Mateus, se eu não me engano, ali, onde ele vai, a igreja vai nascer, ele vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra, tu és pedrinha, né? Ele vai dizer: tu és pedrinha, e sobre esta rocha, que é ele. Pedro quer dizer pedrinha. Vai dizer assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, pedrinha, se você pode olhar na tradução, e sobre esta pedra, que é ele, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui a igreja ela foi anunciada, revelada, fundada, instituída, né, na terra, para cumprir a sua função a partir de então. Mas nós somos, amados, igreja de Cristo, povo santo. Foi lido aqui hoje, né, um versículo maravilhoso que nós vamos tornar ali: sacerdócio real, nação, povo santo, escolhido por Deus, tudo é dele, por ele, para ele, tá? E nós temos apenas que aceitar. Poxa, aceitar como? Pela fé, amados. Hoje foi cantado um corinho aqui: pela fé, né? Faço isso, pela fé canto, pela fé eu faço tudo. Amados, eu disse quarta-feira e repito hoje, né? Eu dou graças a Deus por esta onisciência de Deus, por este poder de Deus, de ter instituído todas as coisas pela fé. Guarde isso, amados. Leia o livro de Romanos, quando chegar em casa, leia o livro de Romanos. Dou graças a Deus, amados, Deus ter feito todas essas coisas com o homem pela fé. Por quê? Porque senão o homem estragaria tudo, amados, com o seu intelecto, né? Com a sua sabedoria, o homem estragaria todas as coisas. Mas é pela fé. Pela fé. Quando alguém encurralar você com algumas perguntas assim, né, dessas de gaveta, aí: e como é que você acredita nisso? E você cresce? Pela fé. Porque é pela fé, não é? São coisas maravilhosas que Deus reservou, que Deus criou, e Ele revelou na sua palavra, e que nossas vidas vai se revelando paulatinamente pelo aperfeiçoamento. Não é porque não existe assim a perfeição, né? Só Ele que é perfeito, mas pelo aperfeiçoamento, né? O crescimento de degrau em degrau até alcançarmos a estrutura perfeita da varonilidade de Cristo. E aí, amado, um segredo, se você for para você ler em casa, está falando da questão espiritual de Cristo. Muita gente tenta colocar, muitas vezes, Jesus Cristo, né? Ah, mas ele tinha ligação direta com o Pai, né? Ele tinha lá um telefone vermelho que ele pegava e falava. Amados, mas ele pagava o preço. Ele orava, amados.
ensinando a nós, como homem, como devemos se comportar na terra, viver na terra. Ele orava incessantemente, ele buscava, ele jejuava, não é? E dou graças a Deus por estar nessa campanha de 40 dias de jejum e oração. Amém? Não é? Porque assim é que Deus revela, né, as coisas. Quando nós o buscamos através da oração e através do jejum, amados, nós somos igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos firmar isso nos nossos corações, amados. Nós temos palavra da Bíblia que foi revelada à igreja de Cristo. Quando a Bíblia fala de santificação, às vezes temos não crentes, né, no recinto. Claro que aquilo enche, comove, a palavra de Deus é poderosa, mas, amados, é para crente. Santificação é para crente, não é? Tem coisas, amados, que isso é para nós. A revelação do reino, amados, é para nós. Nós devemos estar estritamente atentos, amados. Essa própria palavra que diz aqui, ó. E eu te darei as chaves à igreja, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Tá? E ele disse, por que ele está dizendo isso? Porque ele disse antes sobre esta porcaria, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno vêm fechar o acesso da igreja, mas Jesus Cristo está dizendo que vai dar a chave para você abrir essas portas, que vão sendo colocadas pelo inferno diante da sua vida. O Bíblia vai colocar portas, mas portas fechadas diante da nossa vida. Está escrito aí, mas eu não li na sequência, mas eu vou ler aqui, ó. Pois também eu te digo que tu és, e sobre esta pedra eu te darei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, as portas do inferno, e eu te darei a chave dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares será na terra será desligado nos céus. A igreja tem chaves, né? Só que quem põe porta aberta é Deus, né, mano? Porque Deus põe portas fechadas. Mas Jesus está dizendo aqui a minha chave, a oração, o jejum, a fé, né? O nome de Jesus Cristo, amado, né? As chaves, amém? Amados, nós somos um povo tremendo, maravilhoso, especial, como a irmã leu aqui, e nós vamos tornar alegres, não é? Dentro do povo. E como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, amado, nós temos funções que devemos realizá-las, cumpri-las, vivê-las em nossa vida, amém? Diga amém. Amém. Funções que precisam ser realizadas, desempenhadas em nossa vida, né? Vamos olhar algumas dessas funções aqui, que seriam as principais funções. Eu quero que você me acompanhe. Tem ali da chuva ali, dá para ver bem, mas eu vou com você por aqui, né? A igreja de Cristo tem diversas funções, e vamos aqui olhar para algumas delas esta noite. A primeira função é adoração, não é? E muitas vezes achamos que sabemos desempenhar, mas não é bem desempenhado, né? Porque muitas vezes adoramos com a boca apenas, o texto vai nos ensinar aqui, e muitas vezes não com a vida, não é? Não em espírito e em verdade, como eles esperam que seja, não é? A melhor maneira da gente definir essa questão de em espírito, não é? Como é que faz isso em espírito? Amado, é a gente tentar entender um pouco, separar um pouco o que é espírito e alma, né? O espírito nos leva a Deus, nos revela a Deus, entra em contato com Deus. Foi o nosso espírito que foi vivificado, não é? Efésios vai dizer. E a nossa alma é o centro da nossa memória, intelecto, né? Inteligência, emoções, vontade, né? E aí mora o nosso ego, nosso eu. E muitas vezes ele quer sufocar, né, a vontade do Espírito Santo. Então, quando você olha assim, o pastor bateu muito, já vem batendo, nós vemos trabalhando com as disciplinas bíblicas, muitas vezes nós queremos, né, ele tenta nos confundir, né, misturar o desejo do Espírito e sufocar com os desejos do dia a dia, da carne, da necessidade, da nossa vontade, né? Eu estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu não vou ler, vou deixar para amanhã. Está sufocando a vontade do Espírito, a disciplina. Eu preciso ler, eu preciso ler a Bíblia. Quanto mais, melhor, né?
Eu não vou ler, não estou com vontade de ler, já está sufocando mais ainda, já quase morrendo ali. Não é? Não vou para a igreja, não estou com vontade de orar, eu não sei orar. Você está sufocando a vontade do Espírito Santo, amado. O seu espírito, Paulo vai dizer, está sempre pronto. Ele disse isso, está escrito, mas a carne é fraca. Ele está dizendo, o seu espírito está ansioso para buscar a Deus, para adorá-lo, para engrandecê-lo, mas você não quer, é isso que ele está dizendo. Então não é uma desgraça total você dizer assim, eu não estou com vontade, é uma desgraça total. Paulo está dizendo, isso vai acontecer, mas você tem que prevalecer, amado. Você tem que correr a boa carreira, você tem que perseverar, você tem que orar, você tem que buscar, para que você reverta essa situação. Mate a sua alma, o seu ego, eu digo a sua alma, o seu ego, a sua vontade, não é a sua vontade de comer, né? Não é as suas necessidades fisiológicas, não vamos confundir, não vamos exagerar, mas essas vontades exacerbadas, exageradas, né? Da barriga, exageradas do olho, né? Da carne, que na verdade não alimenta e destrói a própria corpo, a própria matéria. Mateus 15:8 diz assim, sobre a adoração: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É fácil, né? Honrar com os lábios, o coração está longe, né? Aquela vontade, o desejo de conhecer, a sincera vontade de se dedicar. Amado, você tem que ter, esse relacionamento tem que ser um casal que está se conhecendo, de namorados, né? Você quer ligar para ela o tempo todo, a mensagem vai, é torpedo vem, é telefone, é aquela coisa, cada palavra que ela diz você guarda para o resto da vida e vice-versa. Então esse primeiro amor não tem que ser primeiro amor, tem que ser eterno amor, né? Com Jesus, a gente tem que estar lendo, buscando, amando, desejando, né? E é uma coisa muito íntima. A Bíblia vai revelar para você, olha, é o Espírito Santo que ensina, olha, ele vai revelar as coisas que vão acontecer de Deus, ele é tudo em você, é ele que comunica, ele chora, ele intercede por você, ele, né? É o Espírito Santo de Deus em nós que faz toda e completa diferença, né? O profeta chega a dizer no Velho Testamento que ele escreveria as suas leis nos nossos corações, quando está sendo empreendado o Espírito Santo. Ninguém mais precisaria ensinar nada a ninguém, né? Claro, temos que pedir sabedoria para entender com profundidade essa palavra. Mas o Espírito Santo, ele é quem revela aquilo que nós lemos. Nós temos a carta magna de Deus, nós lemos que ele traz uma revelação poderosa da parte de Deus ao nosso espírito, e aí ele manifesta o intelecto. Porque se nós formos entender só com o intelecto, amados, talvez fique só nesse reino da alma, crentes almáticos, né? E não deixamos que Deus fale através de sua palavra. Já vamos fazer a leitura de maneira já bitolada, de maneira já, a abordagem já está preparada. Claro, não estou dizendo aqui que ninguém vai ler livros, né? São livros importantes, comentar nada disso, não estou querendo ser um tipo de, estou pregando isso. Eu estou dizendo que antes de abrirmos a palavra, devemos buscar o Espírito Santo de Deus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Jesus está condenando uma adoração de boca para fora, com o coração longe dele, né? A verdadeira adoração é uma expressão de louvor, exaltação a Deus, manifestando o nosso respeito, gratidão e dependência dele. Amados, quando nós não colocamos, não é, todo o nosso ser neste reconhecimento, não é, no momento da adoração, quando ela é uma adoração apenas porque a gente achou, é obrigado a fazer, sou crente, eu sou obrigado a adorar, não é? Quando ela não é uma adoração que vem do nosso mais íntimo, né? Nosso espírito, muitas vezes ela esbarra apenas ali nas palavras, né? Fica ali no recinto. Mas quando é uma adoração racional, né? Partindo de um culto racional, Romanos 12, que nós entendemos plenamente o que estamos falando, o que estamos cantando, dizendo, aí sim, amado, com certeza que Deus sonda, que ao que sonda nosso coração vai saber que aquela oração
ela vem, na adoração, ela vem realmente, né, da sua sinceridade, da sua gratidão sincera, porque você sabe que isso depende dele, seu emprego é dele, o mundo é feito foi criado por ele, para ele. Quando uma pessoa se prostra diante do rei, está formalmente expressando respeito, gratidão e dependência. Se for falar com a autoridade aí, você vai esperar talvez algumas horas para falar com ele, e você vai todo na beca, né? Todo bonito, cheiroso, chega lá, é Vossa Excelência, Vossa Senhoria, e e você escuta ele fala, né? Às vezes ele vai orar e escolhe o momento do barulho, não desliga nada, a televisão ligada, e não há reverência, não há reconhecimento, né? Não há essa questão não digo da formalidade, mas da solenidade, né? É Deus a pessoa que o seu interlocutor, né? Deus quer ser honrado, exaltado, elogiado, engrandecido. Por quê? Porque Ele é o único Deus e só Ele merece honra, louvor e glória. Amém? Glória a Deus, amados, né? Muitas vezes a gente fica um pouco de vergonha no negócio público e tal, claro, né? Tirando assim os excessos, mas a gente, amados, não, Deus, está chegando uma época que a gente tem que se revelar. Eu estou já vislumbrando essa época, a gente tem que mostrar quem a gente é, viver aquilo, viver a sua identidade. Quem você é? Você é a igreja de Cristo, não é? E como tal, você tem funções, amados. A primeira delas foi lida aqui, é adoração. A Bíblia está repleta de expressão de louvor, adoração, no livro de Salmos tremendo, e ordena que a sua glória seja anunciada a todas as nações. Amado, encontre uma forma, uma maneira, junto à sua igreja, eu digo igreja aqui no sentido de congregação e reunião, não só a instituição, né? Mas de congregação, o seu lugar, em uma forma de você cumprir esta palavra na sua vida. E você viver essa verdade, de você anunciar, seja você colaborando com missões através de oração, através de doação, seja você indo, seja você tomando conhecimento do que está passando, não é? No mundo missionário, batista e tantos outros, e você se informando, você orando, você buscando, você vivendo verdadeiramente o que está acontecendo, amado, neste mundo. E aí você vai encontrar motivos sinceros para você adorar com todo o coração, com toda a sinceridade. A exaltação da glória de Deus proclama a sua salvação, amados. Tá vendo? Quando a gente adora a Deus, a gente está fazendo aquilo que Ele mandou. Então nós estamos anunciando a salvação às nações. Um adorador, ele não sei se ele se percebe, mas ele faz isso, amados. Um adorador, um verdadeiro adorador, ele está proclamando. Vamos olhar o Salmo 96, Salmo 96, de 1 a 4. Salmo 96, de 1 a 4. Salmo 96, de 1 a 4, ele diz assim, ó. Procure aí, vamos ser breve. Salmo 96, de 1 a 4, ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, né? Todos os dias, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Amados, todas essas ordens estão se levantando contra a igreja de Cristo. Nunca se viu o ateísmo tão pontual como está hoje, amado. Nunca se viu as outras religiões, as religiões orientais, as religiões, eu esqueci a palavra agora, elas estão crescendo, as religiões das trevas, eu vou dizer assim, elas estão crescendo assustadoramente e invadindo até o mundo oriental, o mundo da região da Ásia, né? A ponto que o governo do Irã, ele está altamente preocupado, né? E muitas daquelas regiões estão até com o olho assim para o lado do cristianismo, porque está se praticando um paganismo religioso naquela região, tão tremendo, tão macabro. Eles estão entrando a uma época que os Estados Unidos entrou no tempo que hoje vem se acabando, se desgraçando, né?
a Europa também com a magia negra, com a feitiçaria, com a bruxaria, com essas religiões, né? E está se destruindo, amado. Eles estão crescendo de uma maneira assustadora. Todas as opiniões, todas os órgãos, instituições estão se levantando contra o cristianismo. Está havendo muita revelação. Então nós, como igreja, amado, através da adoração diária, proclamando o nome do Senhor, nós estaremos exaltando a sua glória, estaremos proclamando a sua salvação. A adoração tem também uma demanda de anunciar a glória de Deus para aqueles que ainda não adoram. Ela atrai, amados, né? A adoração ela vai atrair aqueles que não adoram. O seu espírito, amados, vai ser ressuscitado pela palavra de Deus. Até a fé que nós recebemos, amados, para aceitar Jesus, é dele que vem. É um valor espiritual. Para você ver como eu e você não vale nada, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses corinhos que diz assim, né? Que você tem algum valor. Mas tem um valor por causa do que está em você, né? Por causa do Espírito Santo que está em você. É linda aquela expressão que diz, né? Ouro em vaso de barro. A Bíblia afirma que haverá um dia em que todos se prostrarão e reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Cantamos um louvor hoje aqui, dizendo que Ele é o Senhor, né? Ele é muito mais poderoso, Ele é o Senhor, do que a palavra de Jesus, né? Ele é o Senhor. Filipenses diz: recebeu o nome que está acima de todo nome, para que é o nome do Senhor Jesus. Recebeu a autoridade, o poder naquele momento, para que todo o universo se ajoelhe diante dele. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. Muitas vezes a gente não quer dobrar o nosso joelho, né? Não só o joelho, essa peça, né, ortopédica que está aqui, que nos ajuda a andar, mas dobrar o joelho, o coração, dobrar, amado, dizer: eu preciso ler a palavra de Deus, eu sou cego, né? Eu não sei adorar, eu preciso adorar a Deus. Faça uma oração, amado, aproveite esses 40 dias, nem que seja a mesma oração durante 40 dias. Eu quero te adorar, eu preciso te adorar. Peça, amado. Agora não é pedir um dia, 2, 3, é pedir, amado. O próprio Jesus aí deu um exemplo: 40 dias. Daniel, 21 dias. E o anjo vai dizer: desde o primeiro momento que tu oraste, que eu fui lançado. Só que eu sou um anjo que veio trazer a mensageiro, eu não sou um anjo de guerra. E encontrei barreiras tremendas, mas Deus disparou de lá o arcanjo Miguel, que veio rasgando os céus e dissipou as trevas, e aí eu passei. E aí você perseverou, porque você permaneceu orando até que eu chegasse. Amém, amados? Então nós vamos orar para pedir a Deus. Vamos botar desafios, amados. Não seja mais, pode ser aquele crentão. Não, que cretalhão? Cretalhão quer dizer que já é trazendo você para lá. Mas aquele crentão, fortão, não, amados. Seja sincero, seja humilde, né? Eu não sei nada. Eu quero aprender a adorar. Eu quero aprender a te exaltar. Eu quero aprender a conhecer o valor do teu nome, Jesus. Me mostra. E Ele vai trabalhar essa tua vida, amados. Ele vai trabalhar as nossas vidas. Sabe por quê, amados? Porque Ele quer. É isso que Ele quer, amados. Isso é a vontade que já está proclamada, é o que está revelado. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória de Deus. Amados, quando Jesus faz algo, quando Deus faz algo na nossa vida, uma cura, um milagre, alguma coisa, nós não devemos nos achar melhor do que os outros quando se conta aquele testemunho, não é? Sabe por quê? Não é isso que a gente pode sucumbir quando chegar em casa. Mas se Ele fez aquilo, foi para você glorificar o nome dele, amado. Você glorificar, amado. Você glorificar, você adorar o nome dele. É um diálogo que está na sua boca, na sua vida agora. Você precisa contar, falar. Esse é o valor, amados. Sabe por quê? Porque se a gente for analisar, se ele tivesse levado para você, teria sido melhor, talvez. Para quem ficou, não. Aqui tem uma tristeza tremenda. Mas se você, para quem foi, para a glória, Paulo vai dizer: para mim morrer é lucro.
Eu sei para onde eu vou. Então, amados, nós temos os modelos na terra suficiente na Bíblia, o suficiente para desmaterializar-se, né? Para lançar fora, colocar no seu lugar, para ver o valor do dinheiro, das riquezas, da roupa, né? Dos bens, da vida, o verdadeiro valor da vida. E aí podemos cumprir os propósitos e as funções da igreja de Cristo. A segunda função da igreja é comunhão, que implica em relacionamentos. Vamos ler um versículo maravilhoso, 1 João 1,7, fala de partilhar, de associar, de compartilhar, estar juntos. 1 João 1,7, por favor, aí no canal aí. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz, como Ele está na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Amado, nessa mesma passagem ele vai dizer lá em capítulo, na frente, mesmo capítulo, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É tremendo, amados. A luz, quem está na luz, as obras são manifestas, né? Encontramos a comunhão na luz, amados, porque as obras perfeitas, elas se atraem, né? A palavra do grego aí é koinonia, que indica associação, compartilhar. A base para a comunhão é a autenticidade e transparência, que a Bíblia chama de andar na luz, né? Venha para a luz, amados, leia a palavra. A Bíblia, Jesus vai dizer, o próprio Jesus diz assim, ó: você lê a palavra, você busca a palavra, consulta a palavra, porque crê nela, acredita ter nela vida eterna, e faz bem o que ela fala aqui. A palavra, ela é translúcida, ela vai satisfazer a necessidade mais profunda do coração do homem, né? De onde vim, para onde vou, quem sou eu e o que é que eu estou fazendo, né? Então, mas quando você encontra a luz, que é Jesus, sabe? Variar sua mente, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento, você vai encontrar nos outros, amados, a mesma palavra, a mesma reciprocidade, vai haver compartilhamento, comunhão, amados, interação entre a igreja de Cristo, e a comunhão verdadeira se manifesta. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantenhamos comunhão com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, mas a gente precisamos estar nessa comunhão, né? Professando a mesma fé, o mesmo conhecimento, o mesmo Jesus, né? O mesmo Deus, com a mesma sabedoria, o mesmo Espírito. Afinal, nos batizados lá, o mesmo Espírito, né? Então precisamos estar juntos, amados, professando essa fé, essa crença. E aí, amados, as coisas vão mudar. No livro de Atos mudou, né? E mudou por um tempão, e muda até hoje, né? É a base da comunhão, é a autenticidade, a transparência. Quando andamos na luz, sabemos aonde vamos e podemos ver os perigos que nos cercam. O oposto a andar nas trevas mostra que podemos não ser autênticos e esconder algo das pessoas. Uma das marcas do avivamento espiritual é a autenticidade e transparência que se manifestam na confissão de pecados. Quando há avivamento, há maior convicção de pecado. As vidas são quebrantadas e abrem seus corações diante dos irmãos, reconhecendo seus pecados e fraquezas. Amados, teve uma das vezes que foi feita uma classe de aos convertidos, e aí foram apresentados aqui, tinha gente de várias idades, e aí uma das pessoas, durante aquele momento da oração aqui, foi tão tremendo aqui, tão tremendo, que algumas pessoas estavam confessando o seu pecado aqui, mas sem nenhuma vergonha, confessando o seu pecado, tal, que se não fosse ouvido ali por um crente, ele iria dar um susto, porque apesar da minha problema afetivo, na época eu ouvi, mas as confissões aqui, e eu fiquei assim impactado. Jesus amado, o Espírito Santo está queimando aqui o nome dos crentes do inferno, porque a base, os amados aqui
com o olho aberto, com o olho fechado, confessando o pecado. Eu tenho certeza que aquilo ali era um pecado tão íntimo dele, que ele foi impactado ali com o Espírito Santo, e ele abriu a boca ali e nem se deu conta, só deu conta da presença de Deus naquele momento. Mas foi tremendo aquela confissão. É isso, amados, que é andar na luz, né? É você ter esse avivamento dos céus, né? Colocando você na posição que você é, que você está. Não deixar, amados, que a sua alma, que a sua vontade, que o seu ego, que a sua forma, que você aprendeu a viver o mundo, seja maior, seja verdade para você. Porque o que é a verdade? Né? O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Ponto final. É verdade. Ponto final. A palavra de Deus é a verdade. Não entendi ainda, o pastor disse que não sei o que, não me convenceu. Não sei o que, não sei o que. Vai ler de novo, peça a Deus, amado. Ele revela, o Espírito Santo revela. Por que isso é assim? Por que não pode fazer aquilo? Por que aquilo? Amados, a palavra de Deus é a verdade. Você vai encontrar respostas no seu coração, na sua vida, na sua alma, né? Não perca essa oportunidade na sua vida. Não perca essa oportunidade na sua vida. A gente já está cansado de ouvir pessoas assim: se eu tivesse me convertido quando eu era novo. Agora mesmo eu vi uma pessoa agora há pouco, né? O esposo da minha irmã, essa base, se eu soubesse que era assim, tinha aceitado a Cristo muito tempo antes. Como é bom mais ouvir isso, mas porque esse testemunho que nós também temos, né? O sangue de Jesus purifica. O elo da comunhão é o sangue de Jesus, né? O elo é a ligação, né? O elo das correntes, né? O elo é a ligação, né? A ligação da comunhão é o sangue de Jesus, amados. Essa é a nossa fonte comum para a purificação dos pecados. Não há outra forma de haver pecados, salvação e purificação, a não ser no sangue de Jesus. Amém? Amém. O que nos dá comunhão é o fato de termos o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, o mesmo perdão, as mesmas promessas e o mesmo céu onde estaremos eternamente juntos. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. A terceira função da igreja é o crescimento espiritual. Crescer, mas amadurecer espiritualmente. Efésios 4, vamos olhar aí, Efésios 4, de 11 a 15. Efésios capítulo 4, de 11 a 15. Efésios capítulo 4, de 11 a 15. E ele mesmo concedeu, presta atenção nessa passagem. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Cristo somos nós, a igreja. Até que todos, olha só, até que todos, até que o pastor, até que o missionário, até que aquele irmãozinho que lê, que gosta de ler, ali é mais apaixonado pela palavra, até que todos cheguemos à unidade da fé. Tá? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu pensava que ele ia dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da sabedoria, do conhecimento, né? Da intelectualidade, dos segredos revelados da palavra. Mas ele diz ali, a unidade da fé. Se é por fé, não é por vista. A fé é a certeza, a convicção, a certeza das coisas que se esperam. Mas, amados, tremendo, amados, todo esse aperfeiçoamento, todo esse esforço, todo esse empenho para esse crescimento espiritual. Claro, se manifesta na alma, na mente, no intelecto, né? Porque o Espírito Santo, ele comunica, né, ao nosso espírito, que faz um download, né, para a nossa mente, e aí nos faz amados, presta atenção, o nosso corpo, ele manifesta aquilo que está ao mundo. Nos pagamos, e nos crentes também, ele nos crentes também, ele tem que admitir. O nosso corpo manifesta aquilo que está na nossa alma, que é o centro da nossa vontade, razão, intelecto, memória, né, conhecimento.
Se eu estou triste, me sentindo triste, eu fico triste, né? Agora veja que contradição. Aí você chega triste porque você tem motivos para estar triste. Aí você chega na igreja. Aí quando você chega aqui na igreja, vem a palavra de Deus cantada em louvor e adoração, vem a mensagem pregada, e aí você é transformado. Que é isso, amor? Que poder é esse? Você está entendendo o que eu estou dizendo a você? Por quê, Márcio? Porque o corpo é uma interface, né? É aquilo que eu manifesto neste mundo, mas que está aqui na mente, não é? Mas quando o Espírito Santo de Deus fala no Espírito, e o meu Espírito vem sobre a minha mente, eu manifesto a vontade do Espírito Santo, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, amados. O que é que nós estamos, né, vivendo, manifestando aqui neste mundo, né? É a vontade da alma ou é a vontade de Deus, do Espírito Santo, ou do Espírito, da palavra de Deus, né? Então a gente tem que atentar para isso. Então, mas a perfeita unidade da fé. Então a gente tem que ter a mesma fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A fé vem por esse pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, entender em toda a sua revelação, né? Em toda a sua vida, em todo o seu poder, em todas as nossas áreas da nossa vida, deixarmos que a palavra não é assim, está aqui da palavra, eu sei, aquilo ali eu sei, mas aquilo ali não quero nem aprender não, porque vai atrapalhar a minha vida ali, e aí aquela parte ali da Bíblia. Não, irmão, nós temos que ser um varão do tamanho de Cristo, entender tudo que está na mente de Cristo, buscar tudo que está na mente de Cristo, né? Aqui, para que não mais sejamos como meninos, né? Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, mas só porque tem alguma coisa a mais ali, alguma coisa a menos, uma coisa ali, né? Muita gente gosta, nós somos apaixonados, curiosos, para que não conhecemos, amado. Obrigado. E às vezes a gente vai na questão dos mistérios, e a Bíblia diz do mistério revelado, já foi revelado. Eu tenho aqui para ler aqui, você vai ver que tremendamente coisa maravilhosa, né? E doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induz ao erro, por isso que eu digo, graças a Deus que é pela fé, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Ai, vem, carrega. Cresçamos, amados, em tudo que é a cabeça, Cristo, amados, tudo que é a cabeça, Cristo. E não assim, pela cabeça de fulano, ou pela cabeça de Beltrano, eu vou pela cabeça, não, amado, você tem a cabeça aqui, amado, a palavra de Deus, amado. Agora há pouco, uns dias atrás, eu tive com uma pessoa muito sábia, a gente estudando, olhando a palavra ali, vendo ali, e aí senti que a pessoa estava assim muito cheia da sua sabedoria, né? Graças a Deus pelo conhecimento dela. Mas aí eu fiz uma pergunta daquelas que eu só faço para Deus. Eu fui lá e perguntei para ele rodou e disse assim: mas você peça a Deus, que é aquele que revela o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Porque se não for pela fé, mas o homem toma conta, e aí vai almoçar. A Bíblia afirma que quando uma pessoa se entrega a Cristo, recebe um novo nascimento espiritual, nascimento de Deus, amado. Você que não nasceu de novo, tenha curiosidade com isso. Sejam Nicodemos da vida, amados. Sejam Nicodemos da vida. Como é isso, pelo amor de Deus? Fica atrás disso, siga isso. Isso quer dizer que ela se torna um bebezinho espiritual. Olha o espiritual de novo, que precisa se alimentar e receber cuidado até se tornar uma pessoa madura espiritualmente, uma pessoa que conhece a plenitude de Deus, a palavra revelada, não é? E ora a Deus, e Deus lhe revela as coisas no seu coração, que decisões tomar, que coisas fazer, e a Bíblia é uma busca. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Eu já estou no último, vou ler o último agora. Eu não li hoje porque ontem, cara, fiquei sozinho com os meninos lá. Assim, minha esposa foi trabalhar de noite e de dia. Mas posso ler um capítulo. 31 capítulos. Se você pegar um mês de 31 dias, dá um mês, né? E ele ensina coisas, amados, tremendas, né? De obediência, de vida, de sabedoria,
de realização, tanto na vida secular, na vida financeira, na vida pessoal, na vida intelectual. Um livro tremendo, um livro de Provérbios. Ele tem um capítulo, leia, mas você não vai se arrepender. Você vai ver uma coisa, leia e diga. Se possível, leia o ano todinho, repetindo. Ao final, você vai se encontrar. Você vai saber seu futuro aqui na terra. O modelo para esse crescimento é o Senhor Jesus Cristo. O texto diz que devemos atingir a estatura, a plenitude de Cristo. A obra de Deus em nós é tirar o nosso velho mau caráter, velho homem, e forjar o novo homem em Cristo em nós. O novo homem que é Cristo em nós. A igreja tem essa responsabilidade de ajudar as pessoas no seu crescimento espiritual. Por isso, quando for aberto uma sala de aula, um curso, qualquer coisa, venha, amado, participar, venha prestigiar. Se não estiver gostando, ore, amado, para que Deus faça isso, faça aquilo, participe, dê sua opinião, amado. Viva intensamente, amado, a sua vida de fé com o Senhor Jesus. É a oportunidade que Ele me dá. Quem sabe não é você que Ele estava querendo levantar para fazer aquela tarefa do ensinário, não é? Ele está lhe mostrando, ó, você está vendo, vai lá e você tem que ficar lá. E você está lá, não, mas vai ali. É você, amado, a gente tem essa obrigação, essa responsabilidade de lhe auxiliar no crescimento espiritual. Mas para isso acontecer, primeiro as pessoas têm que reconhecer sua necessidade de crescimento espiritual e orar a Deus, buscar a sua palavra. A quarta função da igreja é a evangelização. E aqui eu vou ler o versículo que a irmã leu, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Aí eu vou parar aqui, nação santa, não é? Abaixo. Lembra que Israel também foi lá no deserto, foi chamado, né? Tem umas passagens, quando a gente estudou lá em Jerusalém, a gente viu, Deus escolheu Israel para ser uma geração de sacerdotes, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Deus queria fazer algo tremendo, mas aquela nação falhou. E agora, assim, através de Jesus, em Jesus, Ele levanta um povo, que eu não vou ler, ficar com tempo, você vai ler em casa, que aqui em Efésios 3, Paulo da prisão, ele vai revelar isso, amados, né? Ele, na versão, outra versão, fala até assim, o segredo, ele vai dizer, o segredo, ele fala assim, versículo 6, capítulo 3, verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, o qual foi ministro dos dons da graça de Deus. Ele vai revelar isso aqui, mas tão maravilhosamente, ele vai trazer assim a luz que Deus revelou para ele, que iria aceitar esse povo fugitivo, povo que não fazia parte daquela nação de Israel. Ele iria chamar meu povo, nação eleita, sacerdócio real, povo santo, exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar. Veja bem, amados, não vamos pegar só a primeira parte do versículo, não, né? A parte A, pegar a parte B. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com a finalidade, função, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. O apóstolo Pedro ensina a igreja a respeito da sua posição como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. E deixa bem claro qual é a função, né? O propósito deste povo, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Trevas aí, mas pensa assim, da falta de conhecimento, da sua ignorância. Leia o livro de Efésios, o ele vai falar sobre isso. Quando você era guiado pelo espírito deste mundo, amado, né? É o espírito que cega, que traz trevas, né? Que ele vai dizer que é o espírito que opera no ar, mas, né? As potestades, principados, e ele cega o ser humano e guia você, né? Chocante, né, mano? Dizer que você que não conhece a Cristo, você que nunca entregou a vida a Cristo, você tem um guia espiritual da maldade. Em nome de Jesus, ele cai agora, cai de joelho agora, se ele tiver conversa. Um guia espiritual da maldade, para levar você, amados, a
a destruição, as trevas, aí as trevas verdadeiras, as trevas do inferno, Ele vai poder levar você. Mas aí a Bíblia lhe traz uma revelação tão maravilhosa, mano. No livro de Efésios também diz ali que Ele resgata você, mano. Que Ele faz com que o seu espírito renasça, né? Espiritualmente, Ele é edificado, Ele passa a entender que existe um Deus, embora a mente não aceite muitas vezes, né? Embora as circunstâncias não aceitem, não me permita revelar, né? Mas o seu espírito clama que você confesse isso, e na hora certa você vai fazer as confissões que o Filho de Deus tem que fazer, vai fazer a obra que o Filho de Deus tem que fazer, que é a vontade dele. Todo cristão tem o dever de ser um anunciador do poder de Deus. Isso quer dizer evangelizar as pessoas e trazê-las para o reino de Deus, né? E aí está aprendendo muito mais, não só evangelizar, mas amar, se doar, fazer discípulo, fazer com que as pessoas tenham a quem perguntar as coisas, tenham quem se inspirar, né? Essas obras, fazer essas obras diante de Deus, maravilhosa, não somente as obras sociais, mas as pessoas olharem e dizer: vale a pena ser honesto, né? Vale a pena ter palavra, vale a pena ser bom, vale a pena ser generoso. A igreja madura espiritualmente terá um crescimento numérico, né? A Bíblia vai provar isso, né? Alguns pastores e líderes afirmam que querem qualidade, não quantidade, mas se a igreja tiver qualidade, naturalmente terá quantidade. O apóstolo Paulo afirma que o resultado natural do crescimento espiritual e da unidade do corpo de Cristo levará ao crescimento numérico. Amém? Amém. E por último, amados, serviço social é um dever da igreja, amados. É um dever da igreja, e a igreja muitas vezes, né, foge a isso. Eu não digo assim, muitas vezes vai ter contradição. A igreja, enquanto instituição, está buscando fazer essas obras, esse trabalho, mas a igreja, enquanto povo, muitas vezes não está muito interessado, nós, não é? Mas olha, não fuja a isso, é um atraso da sua vida, é um distanciamento, é uma rede espiritual, é uma forma de crescimento, amado. Faça, participe, irmão. Nós temos aqui beneficência e tantas outras coisas, né? Vai surgir, com certeza, depois desses 40 dias, ministérios aqui, amado, tenho certeza disso, de qualquer que seja, assim, no sentido correto da palavra, de aconselhamento, de resgate, de tantas outras coisas, né? Vai surgir, amados, eu sei que vai, porque a desgraça que está o mundo hoje, amados, seria pouco se cada crente tivesse um ministério, tivesse com quem trabalhar, só ele, o Espírito Santo, Deus e as pessoas que estão buscando. Porque tem, amado, tem sim, pode ter certeza disso. Elas só aguardam uma revelação assim para falar com você. Mateus 25, 34, Mateus 25, 34 e 40. Mateus 25, 34 e 40. As palavras do Rei Jesus, né? Então virá aquele dia final maravilhoso, ele diz assim: então virá o Rei aos que estiverem à sua direita. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro, estrangeiro, né? E me hospedastes. Eu estava nu e tu me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, presta atenção, Jesus respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Jesus está explicando a seus discípulos a respeito do julgamento, das missões, e deixando claro
que as atitudes sociais da igreja pesarão na balança desse julgamento. Né? Dar de comer ao faminto. Né? É importante organizar a igreja ter um ministério que identifique real necessidade. Né? E nossa igreja tem um ministério que faz isso. Importante, Elásio, que você deixe Deus colocar no seu coração esse desejo, amado, essa preocupação, esse cuidado com as pessoas, né? Amar as pessoas acima de todas as coisas, a ponto de ter discernimento, amado, das necessidades, dar de beber ao sedento, né? Tem muitas cidades ainda, muitos lugares que não tem nem água, eles bebem lama, não tem água potável, água potável, tratada, né? Água com uma qualidade que se possa ingerir, não tem. E os governos, a gente sabe que os governos estão fazendo o que, Márcio? Roubando. Né? Porque a coisa mais fácil num governo é se conseguir dinheiro para obras dessa natureza, de saneamento, água, luz, né? E de infraestrutura. É o dinheiro mais fácil que os bancos conseguem emprestar, com juros menores, com os prazos maiores. O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, está sempre aberto a esse tipo de empréstimo. Porém, quando eles são feitos, né, é feito um projeto e não se cumpre aquele projeto na íntegra. Prova disso, em Valentina tem todas as ruas calçadas, né, 90% das ruas calçadas com areia, né, calçadas com pedra, porque a areia é pedra, né? Então é muito mentira, realmente estão calçadas. A areia é uma pedra, é bem pequenininha, mas é uma pedra. Não é verdade? Acolher, amados, ao necessitado, ao estrangeiro, né? Aquele que bate a sua porta, né? Acolher, vestir, né? Vestir, amados. Mas eu passei por uma experiência, vou contar para você, encerrar aqui. Aqui no Vale da Figueiredo, eu sempre aqui via um homem que andava embriagado, caindo, com a cara, acho que o cara sangrando e tal. E aquele homem caía, eu vinha da principal ali, saí do trabalho, transitando aqui dentro, eu sempre o via, agora sem camisa, hora desnudo, hora e tal, e lá vai, sempre arrebentado. Aí eu orava no coração, meu Deus do céu, orava por ele. E foi um belo dia que eu não esperava que bateu na minha porta lá. Isso era mais 8 horas da noite, 8 da noite. Quando eu olho, começa a cair para trás. Eu fui lá e disse, pô, meu amigo, você deseja isso? Rapaz, eu quero uma camisa. Para você me dar, eu vinha que você me dá uma camisa. Eu disse, Jesus, está me provando, Senhor, é agora. Aí eu fui lá no meu guarda-roupa, peguei a melhor que eu tinha, nem titubeei, peguei a melhor que tinha e peguei para ele. Aí me vestiu e saí. Eu sei, amado, que 2 semanas ele morreu. Eu tomei conhecimento que ele tinha falecido. Pelado, eu sei que eu tomei conhecimento que ele tinha falecido. Mas, amado, tem hora que a gente, né, tem que dar uma resposta à altura da igreja. A gente vai dar uma camisa, vai ficar sem camisa a cada um que bate na bola. Até porque as necessidades são distintas, né, diferentes. Mas a gente tem que perceber, né? Tem que ter o discernimento quando aquela coisa vem assim do alto, e a gente tem que pedir a Deus sabedoria na hora de aplicar, né? Cuidar dos enfermos, amados. Tremendo, mas a gente tem que se preocupar com isso, né? Amados, eu dou uma prova para você naquele Laureano ali várias vezes. Eu vou muito na Unimed, mas na Unimed não tem acesso, né? Lá na parte lá de cima, se você querer subir, mas lá no Laureano não tem acesso ao setor que eu presto serviço. A gente passa pelas recepções, pelos lugares. Mas é tremendo a gente ver aquilo ali e não se sentir assim, atraído pela necessidade do nosso semelhante. A gente não pode falar alguma coisa, com orar, não é? É tremendo, amado, aquilo ali, né? Eu acho que a gente tem que saber remir a nossa vida, remir o tempo, saber, amado, saber pedir a Deus, Senhor, eu quero fazer isso. Eu sei que eu preciso fazer aquilo, me mostra, me dá, manifestar essas coisas diante de Deus, para que Deus coloque, amado, a condição de você o fazer. Porque, amado, é uma questão, uma coisa sine qua non da igreja, amado, né? É evangelizar e socorrer ao necessitado, né? Que é a parte do serviço social,
Jesus fala, quando me vestiste, quando me viste forasteiro, quando me viste, né? Quando a gente faz esse benefício a essas pessoas, a esses pequeninos, estamos fazendo a Deus, na verdade. Porque, amados, para a gente fechar aqui agora,